possa. Mundo que nós pedimos. Amém. Irmãos, nós bons e também nosso importante não tem nós importante Deus da comunidade, da iluminação. Mais presença do Espírito Santo. E quando a gente para pensar, então, sobre o que significa ter a mente de Cristo, significa fortalecer aquilo que Deus já fez em nós, quando nós nascemos de novo. E aqui está, meus irmãos, talvez uma das questões mais importantes quando a gente pensa sobre a nossa experiência. Jesus disse, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E ver o reino de Deus não é somente aquela esperança futura da volta de Jesus, mas significa já aqui experimentar a realidade da presença de Deus. Jesus disse em João capítulo 17:3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quando nós nascemos de novo, nós experimentamos essa realidade do conhecimento de Deus, de um relacionamento vivo com Deus. Por isso, quando o apóstolo Paulo aqui ele fala sobre a mente de Cristo, é que no novo nascimento nós descobrimos que recebemos de Deus uma nova vida. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos que porque nós nos unimos com Cristo na sua morte, na sua ressurreição, pela fé, agora nós vamos viver em novidade de vida. O apóstolo Paulo diz, e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. É por isso, meus irmãos, que quando uma pessoa nasce de novo, ela realmente é transformada. Veja bem, nós não deixamos de ser quem nós éramos, na nossa genética, na nossa personalidade, na cultura que nós adquirimos e tudo mais que nós trazemos conosco na nossa vida. Mas quando nós nascemos de novo, existe algo novo, realmente novo em nossas vidas. E esse algo novo é que produz essa mudança tão radical. Quando uma pessoa nasce de novo, ela já não consegue mais olhar para o mundo como olhava antes. Sabe, quando você tem a experiência do novo nascimento, aquilo que era atraente para você não é mais. Aquilo que você admirava, você não admira mais. Isso me faz pensar, meus irmãos, aqui brevemente, talvez vocês não saibam, né, que houve uma época, antes dos meus 15 anos, eu não tinha nem noção do que era o Evangelho, Jesus e a salvação, não é? E isso me faz lembrar de uma época como essa, chamada de
de São João, né, que eu saí com os meus amigos, não é? E nós fomos para um lugar onde eles acenderam uma fogueira, devia ter uns 5, 6 metros de altura. Mas o que me chamava a atenção não era nem tanto aquela fogueira imensa, com 5, 6 metros de altura. É que eu estava com os meus amigos. E, por favor, meus irmãos, não se escandalizem. Eu não conhecia Jesus ainda, não é? Mas aquela foi uma das noites que eu me embriaguei. Não é? E eu não sei se você consegue imaginar um adolescente baixinho, japonês, andando torto pela rua junto com os amigos. Não sei se você consegue imaginar isso. Pois é. E eu me lembro naquela época, assim, sabe? E eu me lembro também do dia seguinte. Gente, que coisa terrível. Mas quando eu olho para trás, eu estava pensando assim, se alguém me falasse sobre Bíblia, igreja, isso é o quê? Isso é uma coisa muito estranha. Mas eu me lembro que quando eu voltei do acampamento, onde eu recebia Jesus, nesse mesmo momento, tudo aquilo parecia passado. Sabe, eu não queria mais voltar para os meus amigos, eu não queria mais voltar para as festas, eu não queria mais... Eu fumava também, né? Larguei a carteira de cigarro e essas coisas todas, né? Eu era um adolescente muito... realmente não sei, né? E o fato é que a partir da experiência do novo nascimento, eu me lembro que eu fiquei olhando para mim dizendo, o que foi que aconteceu comigo? Sabe aquele momento que você passou pelo milagre do novo nascimento, mas ainda precisa de toda a instrução na palavra de Deus para saber o que realmente aconteceu? Eu só me lembro que eu disse, o que foi que aconteceu? Porque eu não quero mais voltar para aquela vida. Não é? Não havia nada mais que me atraía aquilo ali. E ao mesmo tempo, eu comecei a fazer um discipulado com a minha professora, e depois eu comecei a frequentar uma igreja. E eu me lembro assim que eu acordava de manhã bem cedinho, tinha que pegar 2 ônibus para chegar no culto da igreja. Mas aquilo para mim não era um sacrifício, não era uma coisa, sabe, um esforço, né? Eu vou acordar. Trabalhava a semana inteira, estudava de noite, a semana toda era muito intensa. Mas chegava no domingo, que alegria, sabe, de acordar bem cedinho no frio de Curitiba, às vezes 10 graus de frio, mas para mim isso não era uma questão. Quando eu chegava no culto, eu sentava bem ali atrás, não é? Porque eu estava começando a conhecer as pessoas. Agora você pode imaginar, né? Um introvertido chegar num culto, né? E eu ficava ali, sabe, como muitas pessoas fazem, né? Ficam bem no cantinho. Se acontecer qualquer coisa, a gente já sai por aqui, não é? Mas com o tempo fui me enturmando com os adolescentes da igreja e quando eu olho para trás, eu estava pensando assim, gente, o que acontecia ali não era uma coisa que parecia que podia me atrair. Era uma igreja super tradicional. Agora entenda, super tradicional é aquela assim que quando o pastor para de falar, você ouve um mosquito voando. Entende? Bem tradicional. Os hinos bem tradicionais. E uma pregação bem profunda. Né? O meu pastor era uma pessoa muito estudiosa, né? Porque eu acho. Sinceramente, eu não entendia quase nada do que tinha sido pregado. Mas domingo após domingo eu estava ali. Com o tempo as coisas começaram a ficar aclaradas. Mas uma coisa que me chama a atenção é, porque Deus havia me dado a experiência do novo nascimento, aquilo fazia sentido para mim. Acordar cedo, pegar os 2 ônibus, chegar ali, estar no meio de pessoas que eu não conhecia, e participar do culto, pegar os 2 ônibus de volta, voltar para casa na segunda-feira, acordar de manhã cedinho, pegar a minha marmita, levar para o trabalho, trabalhar o dia inteiro, estudar no Cefet a semana inteira. Fazia sentido. Fazia sentido de eu ir para a capelinha que tinha na escola onde eu estudava, para nós nos reunirmos para orar. E também, às vezes, que eu não tinha ninguém para eu ir lá e orar. Fazia sentido também, eu ia fazer uma reunião no escritório da missão, e a missão, né, que promoveu o acampamento onde eu me converti, e aí ali havia esses livros, não é? Era uma estantezinha com alguns poucos livros. E eu comecei a ler cada um deles. Eu nem sabia a ordem, eu pegava um, eu lia, depois eu colocava no lugar, depois eu pegava outro, eu lia. E o meu discipulador, ele ficou preocupado comigo, porque meu discipulador ficou preocupado comigo e ele até me contou uma história. Ele disse assim,
eu acho que eu já mencionei isso uma vez, né? Era uma vez um plantador de abóboras. Se ele estivesse aqui, ele ia dizer que era uma vez um plantador de gerimum. E o plantador semeou, arou o terreno, semeou, e quando chegou a época da colheita, ele ficou tão empolgado que saiu querendo colher tudo. Será que ele contou essa história para mim? Eu acho que ele estava dizendo que eu estava exagerando, não é? E tem que querer ler tanta coisa ao mesmo tempo. E quando eu olho para trás, eu vejo novo na sua natureza, novo na cidade. É uma transformação que gera em nós novos desejos, novas percepções, novos relacionamentos. Então, gente, tudo isso faz parte disso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Nós, porém, temos. Então, gente, quando nós pensamos sobre o que significa ser cristão, não é simplesmente você dizer eu concordo com a teologia, ou eu concordo com os ritos, ainda que muitas coisas sejam importantes. Mas é descobrir que agora você enxerga o mundo, que dentro de você, o Espírito Santo habita em você, faz você pensamento. E isso é quando você começa a olhar ao redor. Você começa a perceber que você já não enxerga mais as coisas da mesma forma. Isso é uma evidência de que houve milagre. E a partir daí você tem a mente de Cristo. E aí, meus irmãos, eu gostaria de dizer, né, depois que nós experimentamos o novo nascimento, a vontade de Deus é que esta mente que nós temos, porque nós nascemos de novo, que essa mente ela seja fortalecida, ela seja cultivada. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós expomos sabedoria entre os experimentados. Aqueles que já nasceram de novo, agora precisam da instrução do Senhor. Mas não é a instrução dos filósofos, da sabedoria humana, como a gente vê aqui em 1 Coríntios, mas é a sabedoria do Espírito Santo. É aquela sabedoria que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas que Deus nos revelou pelo Espírito Santo que nos foi concedido. Então, se você já tem a mente de Cristo, a vontade de Deus agora é que essa mente ela seja fortalecida, que ela possa cada vez mais se alimentar. Por isso que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 12, né? Transformai-vos pela renovação da vossa. Se uma pessoa não tem a mente de Cristo, não adianta tentar transformar, porque só vai sair aquilo que corresponde às coisas da sabedoria humana. Mas se você tem a mente de Cristo, agora sim, existe um espaço para crescimento. O apóstolo Paulo disse, não julgo que tenha alcançado, mas sigo para o alvo, prêmio, esperando a vontade. Então essa é uma pergunta. Nós temos alimentado a mente, nós temos usado as oportunidades que Deus nos dá para que nós sejamos cada vez mais transformados pela renovação. Nós temos ocupado a nossa mente com aquilo que é importante, é significativo, como quando o apóstolo Paulo escreveu lá no final de Filipenses, nisso pensai, no que tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é louvável, se é de boa fama, se existe algum louvor, se há uma virtude, seja isso que ocupe o seu pensamento. E aqui está, meus irmãos, uma questão mais séria, né? Que mesmo a mente renovada, mesmo a mente que já tem Cristo, precisa vigiar para que não permita que outros pensamentos ocupem o espaço da nossa mente. Por isso que o apóstolo Paulo diz, pensem nisso, ocupem a sua mente com isso, e a partir daí que você vai ser cada vez mais. Irmãos, quando nós vemos o apóstolo Paulo aqui falando sobre a mente de Cristo, ele, por exemplo, diz que nós não podemos mais ser como crianças que estão acostumadas com leite. Sabe, é muito bonito, né, quando a gente vê o bebê recém-nascido, né, com fome de leite. Né? Mas depois de algum tempo a gente fica feliz quando começa a comer já aquela papinha e outras coisas. E depois a gente fica, quando a gente vê que já cresceu, já está sabendo mastigar e está sabendo se alimentar. Mas seria algo muito estranho você encontrar uma pessoa de 20 querendo tomar leite ainda. E a partir daí, o que foi que aconteceu? É isso que o apóstolo Paulo diz.
Aqui ele estava até dizendo, eu dei para vocês leite de beber porque vocês não estão prontos para comida sólida ainda. Aqueles irmãos ali, por causa de divisão, de problemas, de exagero nos dons, eles ainda não estavam maduros. E ele diz, não vos dei alimento sólido porque ainda não podia suportá-lo. Porque sabe, meus irmãos, o problema é que se nós não estivermos acostumados com, primeiro, fundamentos, nós não vamos saber aproveitar ou buscar nutrição mais profunda. Interessante que lá em Hebreus o autor ele fala, né? Ele já estava avançando para coisas mais profundas, mas depois ele descobriu que ele precisava voltar para os... E, por causa da situação daqueles judeus cristãos que estavam pensando em voltar para o judaísmo, ele diz, nós precisamos para os fundamentos. Irmãos, cultivar a mente de Cristo. A gente vê o apóstolo Paulo falando sobre isso, necessidade de formos ao ensino da palavra. O apóstolo Paulo diz que ele procurou ser prudente construtor, lançou o fundamento. E aqui ele mostra que nós temos que ver quem edifica, como edifica. Temos uma engenheira, né? Quando algo é edificado de uma forma irresponsável, nós temos aí um problema. Faz lembrar de uma vez que eu estava conversando com uma pessoa que trabalhava na área de construção. Eu não vou dizer que é aqui em Campina Grande. Quando essa pessoa estava participando e o projeto não estava dentro dos conformes, ele dizia... Porque você sabe, né, que há pessoas que vão dizer assim, não, a gente não precisa de tudo. E aqui Paulo está dizendo, veja como é que você constrói. Em nossas vidas, nós temos que perguntar como nós construímos. Minha casa ali, o projeto foi feito por um engenheiro que estudou no Japão. Eu acho que a minha casa está segura, porque ele estudou lá onde se estuda como é que evita terremoto. Agora eu só não sei se ele fez a fundação para terremoto, eu acho que não. Mas quando nós temos os fundamentos, quando nós temos aquilo que vai dar segurança, isso nos ajuda a construir. É por isso que se nós quisermos cultivar a mente de Cristo, que nós saibamos lançar as bases. O apóstolo Paulo disse que a nossa fé precisa estar firmada em Cristo. Ele é a pedra angular, Ele é o sustentáculo. Tive a oportunidade, numa minha viagem que eu fiz, de ver uma construção muito antiga, lá no Peru. E uma coisa que me chamou a atenção foi que eles fazem tudo encaixado. E realmente existe uma pedra, que é a pedra base que vai nortear toda a construção. E a Bíblia fala sobre a pedra angular. É aquela que define toda a estrutura. É a medida para tudo mais. Interessante isso. Naquelas construções você não consegue nem colocar uma lâmina, né? Porque eles fazem tudo tão bem cortado, tão bem estruturado. Não é que... eu digo, mas como é que eles conseguiram fazer isso? É por isso que estão lá até hoje. Não é? Foram muito bem construídas. O apóstolo Paulo, veja como é que você constrói. Porque se você edificar sobre fundamento de ouro, prata, pedras preciosas, vai ser uma coisa. Mas se for madeira, feno, palha, você vai ver. Se nós construímos a nossa vida sobre um material que não é resistente, quando vier a tempestade, vier as lutas, a gente não vai aguentar. E é por isso que nós temos que ver com que nós edificamos. E aqui o apóstolo Paulo, ele diz claramente que o fundamento é Cristo. Vai chegar um dia, julgamento, em que o fogo vai passar, vai ficar só aquilo. Hoje eu fico pensando sobre o que nós estamos construindo. Até o apóstolo Paulo diz, vocês não sabem que vocês são santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? E aqui está um dos pontos interessantes. Paulo estava dizendo, como é que você está usando o seu corpo? E infelizmente naquela igreja havia um problema muito mais de imoralidade. O apóstolo Paulo, o corpo é santuário. E aqui está algo tremendamente importante quando a gente pensa sobre a nossa mente, a mente de Cristo.
A mente de Cristo precisa estar num santuário dedicado ao Senhor. Você entende qual é a questão? É de que nós, por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, ele diz: apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É reconhecer que nós somos, podemos dizer assim, templos ambulantes. Por onde você andar, você é a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo está morando em você. Portanto, o que você vai fazer com o seu corpo? Para onde você vai levá-lo? O que você vai fazer com ele? E é isso que o apóstolo Paulo está mostrando aqui. Por isso, meus irmãos, nós devemos tomar muito cuidado quando nós edificamos a nossa mente, a mente de Cristo. Devemos tomar muito cuidado com a sabedoria deste mundo. O apóstolo Paulo disse: a sabedoria deste mundo é loucura. E eu diria, meus irmãos, que hoje, se nós não nos atentarmos para isso, nós vamos ter muitos pensamentos, muita sabedoria, que é a sabedoria deste mundo. Não é a sabedoria que vem de Deus. Você sabe o que você pensa da forma como você vive, as escolhas que você faz, quais são as suas prioridades, quais são os seus relacionamentos, aquilo que realmente é importante para você. O apóstolo Paulo, Deus apanha os sábios na sua. Vocês sabem que existe um número de pessoas que se afastam do Evangelho, porque vão estudar com doutores, tem muita leitura, tem muito. Mas quem já estudou um pouquinho, já sabe. A história da filosofia é uma história muito triste, muito trágica. Porque o que é? Aparece um sábio que diz, é desse jeito. E aparece o outro que diz, não é assim, é desse jeito. E depois aparece o outro, vocês dois estão errados, é desse jeito. Aí quando às vezes chega um certo momento assim, nós dizemos, quem é que está com a razão? Não é? Aí você vem um que diz, é a ciência, a experiência, não, é a razão, não, é isso. Sabe qual é o estado da filosofia hoje em dia? Ninguém sabe o que é verdade e o que não é. E são essas pessoas que estão ensinando os nossos filhos sobre o que é certo, o que é errado e o que eles devem pensar. Esses dias eu estava vendo, meus irmãos, o caso de um jogador de rugby lá da Austrália. Eu acho aquele jogo estranho, diferente, né? E eu digo ele, né? Porque ele tem quase 1 metro e quase 2 metros. Mas ele disse que é mulher. Ele faz parte do time de mulheres. E agora o time dele está vencendo todas. E alguém diz assim, mas espera aí, a ideia do esporte não é competição? Não é injusto você dizer que um homem desse tamanho, musculoso, se diz mulher e, portanto, pode jogar na equipe das mulheres? E até engraçado, quando vão comemorar, né, uma jogada e tudo mais, né, as mulheres pequenininhas abraçando ele. É a equipe. Meus irmãos, a gente vê, assim, as pessoas estão prontas a acreditar em qualquer loucura. Não tem sentido. Vocês souberam que lá nos Estados Unidos agora foi determinado, né, pelo Supremo Tribunal de lá, né, de que o aborto, cada estado define. E gente, está havendo uma onda de estados que estão dizendo, pois aqui nós não queremos. Não queremos aborto aqui. Mulheres estão indo para a rua. Eu vi uma cena estranha, uma pessoa que tinha um negócio aqui, que era como se fosse um útero, cheio de tinta vermelha, com um bonequinho, que tirava e pendurava e bebia o sangue. Vocês entendem o que eu quero dizer? A sabedoria humana é loucura aos olhos de Deus. É mesmo uma sabedoria tão sofisticada, né, como aquele grande físico, né, que Stephen Hawking, né, que tinha aquele problema que falava pela voz do... Ele disse, olha, Deus não criou o universo. Foi o universo que... Eu quero dizer isso, meus irmãos. A mente de Cristo não significa que nós cancelamos
a nossa responsabilidade. Pelo contrário, eu creio que o cristão, mais do que ninguém, tem razão para dedicar não somente as suas emoções, mas também a sua mente ao Senhor. O apóstolo Paulo diz: nós expomos sabedoria entre os experimentados. Deus não é glorificado quando nós sacrificamos a capacidade que Ele nos deu de pensar, de analisar. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz claramente, né, que nós não devemos confiar na sabedoria humana, mas confiar na sabedoria do Senhor. Por isso que ele diz claramente, né, que é muito importante que as pessoas estejam ouvindo a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 4, eu achei muito importante isso, ele diz: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros dos. Se a mente de Cristo vai ser formada em nós, vai ser através do ensino da palavra de Deus. E dispenseiro do mistério de Deus significa explicar a verdade do Evangelho, explicar a palavra de Deus, explicar a verdadeira sabedoria, esperando na ação especial do Espírito Santo que vai aplicar essas verdades aos corações. E aqui o apóstolo Paulo coloca a responsabilidade, né? Porque aqueles que têm a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus, mas começam a ensinar outras coisas, começam a ensinar a sabedoria humana, começam a ensinar o erro, as heresias, né? Hoje de tarde a gente estava falando aqui sobre esse problema tão sério de pessoas que estão se apresentando, falando em nome de Deus, mas não são despenseiros fiéis dos mistérios de Deus. Pelo contrário, estão ensinando aquilo que é errado. O apóstolo Paulo, ele diz, por isso, cuidado com... O apóstolo Paulo, aquele que sabe, aquele que tem a mente de Cristo, reconhece que não tem todas as coisas e por isso precisa continuar crescendo. O problema lá de Corinto é que havia algumas pessoas que diziam: nós temos a filosofia, nós temos a sabedoria. O apóstolo Paulo diz: não vem a verdadeira sabedoria dada ao amor. Depois ele vai falar sobre isso em 1 Coríntios 13, de uma forma muito mais profunda. Por que nós vamos aprender? Por que nós vamos conhecer? Eu dou aula em seminário teológico, em faculdade teológica. Sabe uma coisa que eu tenho feito pensar? É que ultimamente tem pessoas que querem aprender para aprender. Você entende? Para conhecer mais, para ter um certificado, um diploma. Estou falando, meus irmãos, qual é o sentido de você aprender para aprender? Porque o apóstolo Paulo deixa bem claro aqui, é que porque nós amamos as pessoas, nós queremos conhecer, para que através disso as pessoas sejam edificadas, sejam fortalecidas e possam experimentar a vontade de Deus, possam cumprir o propósito de Deus. E se é isso, então nós precisamos aprender. Paulo, em Colossenses capítulo 3, verso 16, disse: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, e vos mutuamente. Você vai ter a mente de Cristo, você vai deixar que a palavra de Cristo ricamente no seu coração. E isso significa que você vai dar muito tempo para ouvir a palavra de Cristo. Eu creio que não é somente aquilo que Cristo ensinou diretamente, mas toda a palavra de Deus, nós precisamos ser instruídos naquilo que Deus deixou para nós. Isso, eu queria já caminhar para a conclusão. Primeiro, você pode dar testemunho sem a mente. Já é uma realidade. Você já passou por essa experiência especial, poderosa, de novo nascimento. Isso é a questão. Jesus disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Você já nasceu? Você está pronto para fortalecer? Está pronto para reconhecer humildemente
Existe muita coisa, existe muitas necessidades ao redor das pessoas que precisam. Meus irmãos, ultimamente, especialmente depois que a gente chega a uma certa idade, ultimamente eu estava pensando, Senhor, eu queria ter mais tempo, porque eu vejo que agora o tempo está passando. Né? Eu completei 57 anos, eu estou bem pertinho daquilo que se chama de idoso. E eu me lembro, né, que uma vez, eu já comentei isso, né, que eu estava lá com os meninos em casa, eles estavam estudando na escola e tudo mais. Eu me ofereci, né, será que eu posso ajudar, né? E um amigo dos meninos disse assim, mas será que o idoso consegue? Eles, gente, pela primeira vez na minha vida me chamaram de idoso, né? O tempo passa, deixa eu dizer para vocês mais jovens, o tempo passa. Aproveite as oportunidades. Se você quer ser um instrumento nas mãos de Deus, eu digo para os meus meninos, aproveitem a oportunidade para crescer, para aprender. Porque se nós vamos ser instrumentos nas mãos de Deus, vai ser através da mente. Sabe, meus irmãos, alguns de vocês sabem que eu sou um pastor meio nerd, né? De vez em quando. Aliás, estou vendo agora que eu vou falar mais sobre cultura nerd, sabia? Ou mesmo. Porque eu descobri que é a ponte para a gente conversar com pessoas. Sabe que eu tenho observado é que hoje em dia as pessoas estão se moldando pela cultura dos filmes, das séries, e não pela Bíblia. Eu espero que ninguém chegue dizendo que a força esteja com você. A pessoa, de repente... E o que a gente observa é que quando a mente ela está cheia dessas coisas, já não consegue mais ver com os olhos de Deus. É por isso que os jovens mais jovens hoje em dia dizem que não tem problema com o pecado, não tem problema com as coisas dessa cultura e tudo mais. Sabe, é o peixe que está no seu ambiente, já não faz mais diferença. Mente de Cristo. Fortalecer, amar. Ontem, meus irmãos, eu estava nesse evento, né? E eu estava dizendo assim, né? Hoje eu estava falando, né, assim, que eu creio em profecia, mas não muitas coisas a gente vê aí. Mas antes eu estava compartilhando. Tem uma esperança. Ter uma nova geração de jovens que amam o Senhor. Conhecem a palavra. Que conhecem a cultura. Que estão prontas. Eu oro para que nós possamos ver famílias que não sejam educadas pela cultura desse mundo, mas pela verdade. Para que profissionais eles possam ver o seu trabalho como uma vocação, que possam se ver lá cumprindo a missão por Deus. Para que pessoas, né, que hoje estão exercendo influência nesse mundo possam ter a perspectiva da eternidade. E, meus irmãos, o tempo está. Cada dia que passa, terminei, eu estava lendo a história de Ezequias. E o Senhor mandou dizer para Ezequias, arruma sua casa, que você vai morrer. O que aconteceria se você recebesse essa mensagem? Arruma a tua casa. E Ezequias, esse é o mistério da teologia. Ezequias diz, Senhor, os mortos não te louvam. Deus disse, Ezequias, porque tu pediste 15 anos. É isso que Deus foram os anos mais importantes, mais significativos. Quando eu li essa passagem, eu estava pensando, eu acho que nunca Ezequias percebeu como a vida. E quando ele recebeu o ato de Deus dizendo, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês vão morrer. Estamos com.
Deus vai fazer. Mas uma coisa é certa, até aquele dia, nossa vida seja uma vida cultivada. Temos e de rico nós vivos sabedoria. Bem, meus irmãos,